Fala galera do Trem de Pouso, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, estou passando aqui fazer um videozinho agora falando sobre o checklist ou a nossa lista de verificação. O checklist ele surgiu justamente na aviação, tá? E ele hoje é extremamente utilizado, faz parte do processo de homologação de qualquer equipamento. Qualquer empresa que tem uma certificação e que voe um equipamento tem que ter o seu checklist para cada equipamento que voa, tá? Isso faz parte do processo de homologação. Por quê? O que é o nosso checklist? É a nossa lista de verificação. Existem vários métodos, né, de lista de verificação. Na aviação praticamente se aplicam duas, e eu vou falar um pouquinho sobre esses dois métodos de como aplicar o nosso checklist, tá? Por que surgiu? Por que é tão importante, tá? Porque depois de alguns acidentes da aviação, notou-se, justamente o pessoal que estuda o fator humano, que o checklist ou a não realização do checklist ou a má realização do checklist contribuiu para que um acidente acontecesse, tá? Então, assim, na aviação, a cara já fez alguns vídeos falando sobre isso, né? Mas existem o erro e a violação. São duas coisas independentes, né? O erro é quando tu erra. Todo mundo, o ser humano é sujeito, está sujeito ao erro. Mas quando a gente fala da violação, é quando o ser humano ele sabe que está fazendo algo errado e continua fazendo, tá? Para a gente ter uma ideia, tá? A violação ela pode acontecer, o ser humano ele pode se desviar da padronização dele, desde que seja em prol da segurança de voo. Então ele fez isso aí, ele desviou da padronização, ele cometeu uma violação, ou seja, ele cometeu um erro sabendo que estava errando, então ele violou, mas foi em prol da segurança operacional, então por isso na cultura justa ele não pode ser punido, né? Já o erro é quando tu comete alguma coisa, mas tu cometeu de forma errônea e não foi intencional, tá? Então o checklist ele vem para proteger o tripulante justamente disso, de deixar algo para trás, de errar, né? Ou, em alguns casos, até violar, né? Mas essa é a intenção do checklist, tá? Ele vai garantir que a tripulação tome todas as ações adequadas para cada fase de voo, tá? Essa é a função do nosso checklist, tá? Beleza. Se tu pegar um checklist hoje de qualquer avião, tu vai ver que é um cardzinho, não muito grande, né? Com vários itens lá para cada fase de voo. Então, o checklist por si só não é só essas ações que o tripulante vai ter que realizar. O checklist ele é um resumo de um manual de operação, né? De como operar aquela aeronave. Aquilo ali são pontos cruciais justamente para que não se esqueça nada fundamental para a segurança de voo, tá? A Karen já fez alguns vídeos falando sobre a segurança operacional, tem várias teorias sobre isso, né? Uma delas é o queijo suíço, que o acidente acontece quando todas as fatias do queijo suíço e os furos se alinham, estão alinhados e acaba acontecendo o alinhamento e o erro um atrás do outro, vai se alinhando, passando por todos os furos do nosso queijo suíço e acaba acontecendo um acidente, né? Então o checklist ele é uma barreira para que não aconteça algo de errado, beleza? Mas, Adriano, como é que vai ser o checklist do meu avião? Isso vai depender. Cada avião vai ter o seu checklist, vai ter o seu manual de operação, então vai variar de modelo para modelo. A gente vai ter o normal checklist, né, que são toda a padronização, toda a operação normal de voo, e tem a parte de emergência, né, que daí vai ser toda a parte que a gente vai padronizar, no caso de uma emergência, como vai tomar cada ação para conseguir voltar o avião para uma condição consideravelmente boa para continuar com a nossa operação, né? Enfim, quanto maior o avião, mais complexos serão os nossos checklists, porque tem mais itens a serem realizados, mais coisas a serem cuidadas, mais sistemas para serem verificados, tá? Então, a função do nosso checklist ou lista de verificação vai ser garantir que a tripulação vai realizar todas as ações adequadas para aquela fase de voo, beleza? Então,
antes de eu alimentar meu avião com energia, para ligar a bateria, tudo vai estar em checklist, né? Então tu vai ter o avião com segurança, depois tu vai configurar o teu avião, depois tu vai acionar os motores, vai iniciar o táxi, né? Antes da decolagem vai fazer a lista de verificação, decolou, depois da decolagem tem outra lista de verificação e assim por diante até a gente fazer o corte do motor, a aeronave parar e a gente fazer lá o nosso último checklist, que é o checklist de abandono da aeronave, tá? Então esta é a função do nosso checklist, beleza? Bom, o nosso checklist, além de ele fornecer uma base, né, de verificação padrão, por que isso? Porque hoje tu vai estar voando com um comandante, amanhã tu vai estar voando com outro comandante. O comandante hoje está voando com um colega, um copiloto, amanhã está voando com outro copiloto. Às vezes é um de uma nacionalidade, outro de outra nacionalidade. Então a aviação ela é muito dinâmica e cada dia são tripulantes diferentes que estão voando no mesmo equipamento, né? Então por isso que ela tem que ser feita de uma forma a padronizar. Para quê? Para reduzir ao máximo o erro humano. Porque o ser humano ele está sujeito por várias condições psicológicas, físicas, né? Pode estar fadigado, por um monte de coisa ele pode cometer erros. E o checklist está lá justamente para padronizar. Então, hoje se eu for voar com o comandante, o meu padrão vai ser o mesmo. E amanhã se esse comandante for voar com outro primeiro oficial, o padrão vai ser o mesmo, né? E assim também durante o curso de vocês. Vocês vão estar lá com o instrutor X, a padronização vai ser 1. Com o instrutor Y, a padronização de execução do checklist tem que ser a mesma, tá? Então é para isso que serve, tá? Então ela vai fornecer uma estrutura padrão e ela serve também para ter uma verificação mútua, né? Então vai ter uma verificação cruzada, tu vai fazer as tuas ações, o teu colega, como está na mesma padronização que tu, vai conseguir te supervisionar, ver se tu está fazendo tudo certinho, e assim ao contrário também, né? Então essas são as nuances do nosso checklist, da nossa padronização, né? Então ela divide também numa aviação maior, ela divide as funções a bordo, né? Vai ter o Pilot Fly e o Pilot Monitoring, e durante a instrução de vocês vão ver que vocês vão estar executando as ações, vocês vão estar com o Pilot Fly e geralmente o instrutor está com o Pilot Monitoring, ele está monitorando, e daí tem a dinâmica do uso do checklist, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela já, tá? Então faz tudo isso aí, padroniza e ainda trabalha o lado do trabalho em equipe, né? Vai fazer com que haja uma comunicação, um CRM, o bom uso de tudo de uma forma harmônica dentro da cabine, tá? Então serve como uma ferramenta de segurança de voo, qualidade, é uma ferramenta fundamental que surgiu na aviação e hoje se aplica em vários ramos da indústria, na medicina, enfim, vários segmentos. Aí se usa hoje checklist, tá? Métodos, tá? Existem 2 métodos do uso do checklist. A gente vai falar um pouquinho sobre os 2 agora, beleza? Então, lembrando que os itens do nosso checklist são o resumo do nosso SOP, nosso Standard Operation Procedures. Lá tu vai ter que estudar todo as tuas ações dentro da cabine. Tu vai ter que ter o conhecimento sobre o teu avião, do sistema do teu avião, para te poder entender por que tu está fazendo tal ação em dado momento, tá? E o checklist serve justamente como uma barreira para evitar que os tripulantes esqueçam alguns dos itens, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre os 2 métodos de checklist existentes. Bom, os 2 métodos de checklist que existem aplicáveis para aviação, né, de uma forma geral, são o Do List, ou também conhecido como Read and Do, que é leia e faça, ou então faça a lista, tá? E o Challenge Response, tá? Que é na verdade, é a resposta do desafio. Vamos explicar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O Do List ou Read and Do é quando tu vai pegar a lista de verificação, teu checklist, vai ler o item e realizar a ação. Ele vai fazer com que o tripulante leia e faça passo por passo o que tem que ser feito, tá? Então é de uma forma lida, é tipo uma receitinha de bolo, beleza? Então esse a gente não vai precisar ter memorizado, tá? Por quê? Porque tu vai ler e fazer. Tu tem que ter o conhecimento porque tu está fazendo tal ação, tem que ter o conhecimento, lógico, mas não precisa estar com os itens memorizados, tá? Por que não precisa? Porque tem outras fases de voo que é necessário que tu tenha alguns itens memorizados. Eu já fiz um vídeo falando sobre memória muscular, que é quando tu
faz lá o teu voo de nacelle e tu começa a fazer as ações do checklist de memória e tu cria uma memória muscular, porque naquela etapa de voo não tem como tu pegar uma lista de verificação para ler, vai ter que tomar as ações para depois ver, né, e verificar se tu fez tudo, beleza? E situação de emergência também, então quanto maior o avião, maior aumenta a complexidade disso aí, tá? O segundo método é o nosso Challenger Response, né, que é a resposta do desafio. O que é isso? É os itens de memória. Então, nessa etapa, o tripulante ele vai fazer as ações, realizar as ações de memória. Então, ele tem que ter conhecimento do que está fazendo e fazer as ações certas. E depois, ele vai chamar o checklist, ou seja, ele fez e chama para o colega. E o colega vai fazer a leitura e quem está voando vai respondendo tudo que fez. Tá? Então, na grande maioria, né, quando o avião está em fase dinâmica, ou seja, que ele está se movimentando, é esse método que a gente vai usar. Tá? Então é importante o voo de nacelle, é importante ter conhecimento sobre os sistemas do avião, sobre o SOP, justamente porque tu vai fazer muita coisa em memória e tem vários estímulos, né? Não é só configurar o avião. Às vezes tu vai ter o rádio falando, às vezes tu vai ter outra aeronave, às vezes tu vai ter uma condição de tempo não favorável, né? Vai estar uma condição mais desagradável para voar. Então é importante ter todo esse conhecimento, beleza? Então o nosso Challenge Response ele é como um backup. O tripulante vai realizar as ações, vai chamar o nome do checklist, por exemplo, Tech Checklist, After Takeoff Checklist, enfim, dependendo da fase de voo que ele vai estar, ele vai chamar o checklist, o colega vai ler, eles vão responder, ou só quem está voando vai responder, ou dependendo do checklist, quem está voando vai responder. Quem está monitorando também tem que responder uma parte, cruzar para ver se os dois fizeram as mesmas coisas, beleza? Isso uma dinâmica vai ser de avião para avião, tá? Então não tem uma receita de bolo para isso, tu vai ter que estudar o equipamento que tu tá voando, beleza? Então esse era o vídeo sobre o nosso checklist, lista de verificações. Lembrando que existem os dois métodos, né? O Do List, ou também conhecido como Read and Do, e o Challenge Response, que é o utilizado em memória. Beleza? Valeu aí, galera. Abraço para vocês.